E assim damos a sequência a esta semana de consciência, iniciando agora, exatamente agora, essa conversa mais que especial, essa conversa mais que necessária. E hoje numa lua especial, sempre em luas minguantes, nós temos necessidade de olhar para as nossas sombras. E nada como mais valioso, mais profundo do que olhar para a nossa sexualidade, que ainda é a sombra de muita gente. Por que a sexualidade é sombra de muita gente? Por isso que hoje eu tô aqui conectada a essa força dessa lua em Câncer, que é um signo de água, que traz as nossas emoções assim para fora. As nossas sombras nesse momento ficam dolorosas, silenciosas e totalmente introspectivas. Vocês podem estar sentindo uma emoção diferente, uma quietude diferente, uma reflexão maior. Isso faz parte desta lua que estamos numa lua minguante no signo de Câncer, que é um signo de água. A água está ligada com as nossas emoções. Sejam todas bem-vindas. Estamos começando agora, exatamente agora. Vai ter muita coisa nessa live. Hoje vamos falar de sexualidade sagrada, vamos falar de conexões de alma, vamos colocar fragmentos de almas de relações passadas, como isso funciona. Vamos falar de almas gêmeas, vamos falar de relacionamentos difíceis, relacionamentos limitantes, relacionamentos tóxicos. E vamos falar do sexo como nutrição, sexo como alimento para a alma. Sim, o sexo é um alimento para a alma. Em todos os níveis de consciência existe o sexo, mas ele faz parte das sombras de muita gente. O sexo é aprendido de muitas formas, e da forma mais espiritualizada é aprendido como algo proibido, algo que deve ser reprimido. E hoje eu estou aqui poderosamente neste momento, trabalhando as sombras desta lua minguante e falando de sexualidade. Podíamos estar numa lua cheia, mas estamos numa lua minguante, que significa que precisamos trazer à luz essas questões todas da nossa alma. É muito comum a gente aprender sexualidade de diversas formas. Por isso que eu estou nesse contraste hoje, de luz e sombra. Para vocês enxergarem a sombra, tem que olhar para a luz lá no fundo, porque há uma luz lá no fundo. E para a gente começar, vou trazer uma evolução, dos assuntos que eu tenho trazido desde segunda-feira, da concepção. Muito do que você pensa sobre sexo hoje tem relação de como você foi concebida, como foi a sua relação sexual. Vou responder para você, Neide. Então, na hora da concepção, como sua mãe e seu pai te conceberam? A gente precisa lembrar que a gravidez já é um ato, já é um estado de sacralidade. E se ele é um estado de sacralidade, não tem como ele ter vindo de um pecado, de algo pagão. Percebem? Sexo é sempre espiritual. Sempre. Ele pode ser uma relação de uma sexualidade superior ou uma sexualidade inferior. Então nós trabalhamos a concepção. Você já deve ter conversado com a sua mamãe para saber se na sua concepção o sexo foi bom, ou sua mãe teve algum sentimento, ou ele não foi sagrado.
né? Isso é importante a gente saber, porque são as crenças que nós adquirimos desde o momento da nossa concepção. E uma outra questão do sexo, gente, olha aqui, é a completa união do masculino e do feminino quando eu dou luz a uma criança. É a completa transmutação dessas duas energias. Masculino e feminino só se completam com esse maior propósito de dar sequência à criação, né? Os casais, o Bert Hellinger fala que o maior objetivo de um casal juntos, deveria ser criar algo. Então, ter filhos fortalece sim a união do casal. Isso na base da espiritualidade. Mas os casais estão se relacionando toxicamente, com crenças limitantes, se relacionando um para preencher o outro, um para completar o outro e não para nutrir o outro. Eu vou falar de sexo como nutrição hoje, não como dependência. Esse é o maior propósito. Amor de alma gêmea pode ser homem com homem, mulher com mulher. Hoje em dia não é uma relação somente hétero, mas são casais que precisam criar coisas juntos. Nós damos o exemplo do filho porque é o exemplo mais comum, porque somos, né, casais, na grande maioria, heterossexuais. Aqui eu vou trazer para vocês fotos lindas. Tudo começa no beijo. O beijo também é um ato espiritual. Vocês sabiam disso? Através do beijo a gente já começa a partilhar, né, pedacinhos da nossa alma. A gente já começa a partilhar até nossos leucócitos. Você sabia disso? A ciência já explicou esse entendimento. E quando você beija alguém, você já se conecta, você já se entrelaça energeticamente a essa pessoa. Se uma mulher que só beijou um homem tem consciência do poder do feminino dela, ela consegue conversar telepaticamente com esse homem já. Porque tem fragmentos, tem células dela que já ficaram no corpo físico deste homem, só pelo beijo. Através do beijo você já consegue sentir as emoções da outra pessoa. Você já está conectada a ela a quilômetros de distância. Porque fragmentos de alma, fragmentos de célula já entraram em contato com seu corpo físico e com seu corpo astral. Através do beijo. E por que o beijo é tão importante, né? Porque ele é o símbolo da primeira conexão espiritual. Olha cada cena de beijo linda. Aqui é Ghost. E mostra o beijo de um espírito, né? Ele já é espírito com uma mulher, com a Demi Moore. Significa que essa conexão é tão forte, eles fizeram uma simbologia, lógico aí, mas é uma conexão tão forte que os casais conseguem sentir. Quando você está com vontade de beijar alguém, provavelmente essa pessoa também está com vontade de beijar você. A gente consegue se comunicar aqui pela internet, fazer processos profundos, né, de cura, de conexão, de tudo, através da internet. Por que não? Você, uma vez que beija uma pessoa, uma vez que você tem um contato físico dessa pessoa, você já começa a compartilhar emoções e crenças com essa pessoa. Mais beijos. Esse é maravilhoso, né? É de uma linda mulher. Quem lembra desse filme? Esse filme mostra um casal que começa a se conectar através da relação sexual e eles se apaixonam, independente se ela era prostituta ou não. Para vocês verem como é forte o vínculo sexual. Ele se apaixonou por ela, conheceu ela verdadeiramente, sem saber exatamente quem ela era, e então criaram uma relação linda. Eu gosto de trazer os filmes porque isso conversa com vocês. Tem mais um beijo aqui, né? De O Vento Levou.
São situações que trazem na nossa memória entendimentos da sacralidade de tudo isso, da beleza de tudo isso, e que hoje virou algo completamente distorcido, completamente despreocupado. Se não houvesse problema nenhum, tudo bem, não é uma coisa de pudor, tá? Mas o problema é que nós nos conectamos, nos entrelaçamos com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Porque se a gente consegue estabelecer um processo, uma comunicação, um dando autorização para o outro, para realizar processos, reuniões, e você sentir o poder de uma oração, por exemplo, sentir o poder de um processo terapêutico através da internet, ser tocado por um filme, ser tocado por uma live, por que não? Você se comunica com as pessoas através de um beijo quilômetros de distância. Isso é comunicação, gente. Então, a sexualidade, a partir do beijo, ela é sempre espiritual. Nós compartilhamos fluidos corporais, células, DNA, crenças, fragmentos de alma. Os nossos chakras se entrelaçam. O que são os chakras? São os nossos pontos energéticos. Olhem aqui. Através da relação sexual, todos esses pontinhos vermelhos que estão no casal são os pontos dos chakras. Eles se entrelaçam, criando uma única aura, criando um só compartilhamento. Se fundem os corpos físicos, energéticos e espirituais. Toda relação sexual deveria nos nutrir, porque esse corpo torna-se um só. Eu tenho um campo áurico e o meu parceiro tem um campo áurico. Quando estamos em relação sexual, os nossos corpos se fundem, se tornam um só. Então, tudo que acontece no emocional desse parceiro, tudo que acontece no meu emocional se funde, vira uma coisa só. O sexo deve nutrir, ele deve sempre preencher o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito com a energia mais nutritiva, mais saudável que existe. Aqui, ó, a gente consegue perceber nessa figura, olha que coisa linda essa arte. Está o corpo de um homem, o corpo de uma mulher, lá em cima o coração, significando que é a energia mais elevada de Deus que une esse casal. Então, todos os casais deveriam se unir pelo amor mais profundo que existe, pelo amor mais colaborativo que existe, pelo amor de Deus. Apenas por isso. Mas os casais estão se unindo por necessidades, por crenças semelhantes. E olha o que acontece. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou tentar botar a figurinha ao contrário. Aqui estão todos os campos energéticos do casal. Todas essas cores são os campos energéticos. E no momento em que a mulher tenta se separar do homem, estão vendo nessa figura? É como se toda a mente dela e a mente dele continuassem fundidas e ela não consegue fazer essa separação, nem de corpos e nem de mente. Isso significa que quando você se envolve com um parceiro um pouco menos fortalecido espiritualmente, energeticamente que você começa a partilhar da energia também dele. Então, é como se a gente descesse um degrau, se a gente estivesse com um parceiro menos que nós e subíssemos um degrau se a gente estivesse com um parceiro mais evoluído que nós, né? Então, compartilhar essa energia mais íntima que nós temos, mais vital, mais poderosa, com quem a gente ama, é compartilhar todo o nosso ser. É tão poderoso para a humanidade, para a sua vida, que você deveria estar totalmente consciente disso. E as pessoas não estão conscientes, né? Essa sexualidade, ela não precisa ter 2, 3, 4, 5 entrelaçadas. Uma simples conexão, uma simplificada,
Uma simples rapidinha já é suficiente para esse entrelaçamento. Percebe como tudo isso é muito profundo, né? E de uma grandeza que nós deveríamos usar isso ao nosso favor. Se eu, por exemplo, hoje eu tô bem cansada, né? É uma lua minguante, o meu corpo vai fazer uma menstruação daqui uns dias. Eu menstruada, eu estou limpando as energias da minha casa, das pessoas com quem eu convivi, do meu parceiro principalmente. A mulher tem a capacidade de transmutar a energia do parceiro. Então, tudo que você recebeu de crenças, todas as energias negativas, tóxicas que ele recebeu, sentiu neste mês, vai para o seu corpo físico, e a mulher tem condições de fazer essa limpeza durante a sua menstruação. Na hora que o sangue limpa, o campo áurico da mulher fica mais suscetível a essa limpeza. É como se a gente tivesse um funil, que tudo aquilo fosse indo embora pelo ralo. Quando nós estamos nesse momento mais sensível, o meu parceiro conectado comigo, ele entende que eu estou fazendo esse processo de limpeza. O que ele deveria fazer, né? Sabe que eu estou limpando, se torna mais cavalheiro, se torna mais amoroso, se torna mais compreensível. Porque quando eu estou no momento da minha menstruação, o meu corpo físico está limpando energia, então eu estou perdendo nutrientes energéticos e biológicos. Quem precisa me nutrir é o meu parceiro, não necessariamente sexualmente. Tem alguns casais que entendem que pode ter relação sexual, outros que não. Acredita-se que a mulher, por estar limpando as energias, é mais aconselhável que não. Mas não há nada radical, não há nada que te aprisione numa situação como essa. Tanto que a menstruação da mulher, se ela coleta através de coletores e oferece este sangue, devolvendo esta energia para a própria atmosfera, ela cria um campo magnético dentro do lar dela, dentro da casa dela, um campo de proteção. Isso eu ensino durante a Jornada das Sagradas. Nosso sangue tem um poder espiritual que a gente não conhece e a gente descarta ele como se fosse algo que nos perturbasse, né? E ele é extremamente nutritivo para a própria planta que tem ali, porque tem uma série de nutrientes, e ele tem energeticamente o poder de ancorar a energia feminina dessa mulher e deste feminino naquele lar. É como se quando uma mulher ancora sua energia feminina dentro de um lar, ela protege aquele lar espiritualmente e os seus filhos e o seu marido também. E dentro da sexualidade, quando ela sai desse período e ela começa a entrar no período de ovulação, ela ativa ainda mais a sua energia sexual e ela nutre o coração do homem. O homem, através da sua energia sexual, da sua energia yang, que ela é externa, ele nutre a sexualidade da mulher, o útero da mulher. Ele nutre a própria energia sexual da mulher. É como se fosse, durante a conexão, a energia yang que eu não tenho, que é a energia masculina, me abastece como se eu estivesse sendo ligada na tomada. E quando eu sou abastecida pelo masculino do homem através da relação sexual, não interessa se é homem ou mulher, todos os casais têm masculino e feminino, tá? Um tem mais a essência masculina e o outro mais a essência feminina, mas eu vou utilizar homens e mulheres porque a maior parte do meu público é um público hétero. Quando eu falo de energia masculina e feminina, eu falo também de homens e mulheres, mas também de casais homossexuais. Essas energias estão nos dois, em todos os tipos de relacionamento. Então, o homem nutre a mulher com essa energia yang, mais masculina. Abastece a raiz dela, abastece o chakra base dela, abastece o útero. É como se toda aquela força masculina, toda aquela vitalidade dele inundasse o útero daquela mulher
de puro amor, de pura força masculina, para que ela se torne mais corajosa, para que ela se torne mais ativa, mais impulsiva. E a mulher, com a sua energia do sentir, das emoções, inunda o coração do homem com energia feminina, com energia yin. Por isso que o símbolo do masculino e do feminino é aquela bola assim. Um nutre o outro com seu próprio núcleo. Lembram daquela bolinha preta e branca do yin e do yang? Isso é interessante da gente mostrar em termos de nutrição. Todos os casais de alma gêmea, eles têm uma ligação fortíssima sexual. Não é uma química, eu falo que é uma alquimia. Porque existe uma necessidade de estar junto, uma necessidade de amar, de estar perto da pessoa, de fazer o outro feliz. Diferente de uma relação de codependência, que eu preciso estar junto com o outro para fiscalizar o que o outro está fazendo, para me abastecer porque eu estou carente, né? As almas gêmeas, elas sentem um amor profundo pela outra pessoa e um respeito profundo. E através da união sexual, eles se nutrem abundantemente. A energia sexual, ela é tão sagrada que ela nos eleva. O homem, quando ele é atingido pela energia feminina através do seu cardíaco, ele expande o coração. Ele chega num ponto do coração estar tão agraciado, tão maravilhado, que esse homem se torna extremamente doce. Uma mulher consegue fazer um homem se tornar mais empático, mais doce, a partir da sua energia feminina. E a mulher se torna mais segura, protegida, cheia de coragem através da energia masculina que vem da relação sexual do homem. Se os casais se relacionassem quando estivessem evoluídos emocionalmente, espiritualmente, com esse entendimento, né? De uma pura contribuição, de que DNAs se fundem, que almas se fundem, que pensamentos se tornam um só, né? Então, isso é o que acontece com os relacionamentos saudáveis. O relacionamento tóxico ou relacionamento limitante, um está nutrindo sozinho o outro. Então, um fica totalmente desabastecido, porque o outro está muito imaturo, não tem o que dar ainda. Esse outro ainda precisa receber muito. E daí causa o desequilíbrio das relações. Ou a mulher oferece demais, ou é o homem que oferece demais. Um desses dois está na postura de filho. Tem uma frase, né, que eu digo que é muito famosa, uma frase que eu desenvolvi, que diz assim: a mulher que nutre o parceiro como mãe assina sozinha a própria carta de divórcio. Por quê? Porque ela está dando além de mulher, ela está dando como mãe, passando a mão na cabeça, perdoando facilmente, compreendendo toda hora, recebendo menos do que dando. Essa mulher que tem uma energia mais materna, só ela dá e o homem só recebe. Os casais, quando se nutrem, ambos têm plena consciência de que cada hora um precisa fazer essa dança de amor. Aqui, ó, essa foto linda mostra um casal completamente conectado e como eles se fundem, as cores se tornam complementares. O casal fica com a mesma cor, gente. É assim que acontece quando a gente está se relacionando com alguém. Você fica exatamente igualzinho a essa pessoa. E quando nós sofremos os abusos, as nossas ancestrais sofreram estupros, o que aconteceu? Os chakras das mulheres ficaram fechados. E nós passamos a nos relacionar apenas com o nosso cardíaco, não com a nossa sexualidade. E a sexualidade,
quando ela está potente e aberta, ela sabe exatamente o limite de dar e receber. Ela não faz só pelo coração. Ela ancora a energia dela de saber a hora que ela tem que receber. Ela não é a mãe que só ama com o coração. Quando a gente abre o nosso chakra sexual, nesses processos da nossa energia feminina, no nosso feminino, o primeiro benefício que existe é: eu sei ancorar o meu limite. Eu sei o momento em que eu estou sendo desrespeitada, o momento em que eu estou perdendo, o momento em que eu estou sendo invadida, o momento em que eu estou sendo violada, porque eu sei exatamente onde eu estou enraizada. A primeira resposta de quando você ativa a sua energia feminina está nesta sensação que você não entende o que acontece, mas você para, aquela frase bem clichê, né? Você para de aceitar menos do que você merece. Esse processo, vocês podem entrar em cursos de técnicas, de teorias, de como aprender a fazer gatilhos no homem, como aprender a se comunicar com o homem. Você pode decorar todas essas fórmulas. Você não vai ver eu ensinar a fazer isso. Por quê? Porque isso não resolve. Quando você está na sua feminilidade ferida, você vai esquecer de todas essas fórmulas. Você vai reagir de acordo com seus conteúdos internos. Por isso que o primeiro passo que a gente trabalha é liberação de crenças junto com a ativação do seu chakra base, que foi fechado pelas violências cometidas contra as mulheres. Toda criança que viu violência do pai e da mãe, viu o pai agredindo a mãe, viu a avó sendo desmoralizada pelo vô, essa menina foi fechando o chakra base dela desde criança. Isso já vem acontecendo desde a infância, sem contar os processos que as nossas antepassadas passaram. Então a maioria das mulheres, eu vou dizer que é mais de 90% das mulheres tem o feminino fechado. Estão com o chakra sexual fechado. Ellen, mas eu tenho um tesão danado, eu tenho muita libido. Não é isso, porque o chakra sexual ativo não significa só libido, significa força de limite, significa intuição, significa conexão com o seu corpo, conexão com o seu sentir. Quando uma mulher tem muita energia sexual e ela acredita que muita libido e ela acredita que isso é energia sexual, ela precisa gastar essa libido. Uma mulher que tem energia sexual ativada através do seu feminino, ela transmuta a libido dela em criatividade, em intuição e em nutrição para o parceiro. A relação sexual inferior, baseada só no desejo carnal, eu preciso aliviar meu corpo o tempo todo. A relação sexual nutritiva, quando o casal se une, aquilo se potencializa em pura energia amorosa e criativa. E o casal sente essa alquimia desde o beijo. É aquele beijo que você tá beijando, você sente o desejo, mas você não sabe nem aonde você está. É como se criasse um campo áurico de puro amor ali. E situações podem acontecer à sua volta que você não enxerga. Não é um beijo carnal. Começa no beijo, mas não é um beijo carnal. Não é aquele beijo de pura sedução. Ele é um beijo de sentir, de almas que estão entrelaçadas, almas que estão plenamente conectadas. Deixa eu mostrar uma foto aqui. E isso é o mais bonito, né? Dessas relações. Voltando à energia sexual, é importante dizendo essa parte mais bela, a gente precisa partir da parte da consciência, né? A luz sempre é mais forte.
Mas quando eu me relaciono com alguém depressivo, cheio de problemas, alguém que tem pensamentos suicidas, alguém que tem pensamentos de morte, alguém que tem pensamentos agressivos, alguém, por exemplo, que odeia o partido A ou o partido B, eu me torno exatamente igual a essa pessoa, porque partículas das células dela, partículas da alma, fragmentos da alma dessa pessoa passam a circular no meu corpo. Então, num processo do feminino, a primeira coisa que a gente faz quando há relacionamentos finalizados lá do passado, pode ser que você já tenha terminado há 5, a 10, a 15 anos, pode ser que você tenha sofrido abuso, a gente faz a limpeza dos fragmentos de alma, porque esses fragmentos podem estar circulando energeticamente dentro do seu corpo por até 7 anos e espiritualmente eles podem não sair. Eu vou mostrar para vocês uma outra foto aqui, só para vocês entenderem a sistêmica, né? Aqui é uma Frida Kahlo, maravilhosa Frida Kahlo, já fez essa arte aqui muito tempo atrás. Ela mostra a mãe dela grávida dela e ela mostrando os laços de sangue quando menina entre o pai, a mãe, os avós maternos e os avós paternos. Estão vendo? Isso é uma arte de Frida Kahlo. Ela já tinha consciência total das constelações familiares. Então, a união sexual nunca é a união sexual de um homem e uma mulher. É a união sexual de dois sistemas, de formas e pensamentos de dois sistemas familiares. Você literalmente tem relação sexual com seu marido, com a sua esposa, se você é homem, ou se você é homem com seu outro marido, enfim. Qualquer pessoa com quem você se relaciona, você não está se relacionando apenas com a energia desta pessoa e com a espiritualidade dessa pessoa. Está entrando nas suas células toda, vamos dizer, a egrégora espiritual daquela família. A gente se relaciona com todo, e isso as constelações explicam, isso o Theta Healing explica, que são essas técnicas evolutivas, a própria neurociência explica isso, que a gente troca DNA com essas pessoas. Por isso que eu falo, você vai se casar, case com alguém que você deseja ter inteiramente o DNA dessa pessoa, que você conheça intimamente essa pessoa a ponto de dizer assim, se eu tivesse que escolher ser outra pessoa, eu gostaria de ser o meu marido. E essa é a dificuldade da sexualidade. Os casais estão tendo momentos íntimos com muita facilidade e eles têm pouca intimidade. Como que eu estabeleço intimidade? A mulher, como é que ela estabelece intimidade com o homem? Quando ela é vulnerável, quando ela diz o que ela sente. O problema é que as mulheres sentem muitas dores, então elas passam a ser reclamonas. Elas não estão sentindo o corpo dela. Elas não têm essa sensibilidade sensorial de perceber o parceiro. É muito comum as mulheres chegarem na jornada e dizer para mim assim, mas eu não tenho percepção no meu corpo, porque está completamente desconectada do feminino. Eu não tenho essa percepção energética, eu não tenho essa percepção intuitiva. As mulheres estão só na mente, são as mulheres heroínas, são as mulheres super mulheres que dão conta de fazer tudo, dão conta de resolver tudo, são grandes heroínas, salvam todos, mas estão desconectadas delas mesmas, né? Estão separadas do corpo, não sentem nada, só sentem dor, só sentem tristeza, sentem inferioridade, sentem todas as negatividades de um feminino, porque esse feminino está flagelado. Quando ela restaura esses sentimentos, ela passa a se conectar com uma força intuitiva do corpo dela através da sua energia sexual. E aí você pode sentir desejo, você pode sentir que o seu marido não está bem, você pode sentir que aquela situação está pesada, você pode pressentir que aquele negócio que ele vai fazer não vai ser benéfico, você pode pressentir que aquele amigo vai trair ele, e aí assim por diante, sem o poder que você tem também de manipular. Não é agir dessa forma para manipular. Uma outra coisa
essa outra obra da Frida Kahlo, ela mostra aqui, olha, um bebezinho, né? É a união de dois sóis. É lindo isso. É o sol do lado da mãe e o sol do lado do pai. Os filhos, gente, são resultado de todas essas cargas genéticas. E se vai para o neném, imagina o que circula no nosso corpo. Você acha, quando você fala mal da sua sogra, você acha que você está separada dela? Não. Quando você decidiu se relacionar com seu marido, a energia sexual dele traz ela inteirinha para dentro de você. A consciência dela, a espiritualidade dela, as energias dessa mãe que foram deixadas nesse filho. Tudo vai para você. Mas não se esqueçam, a luz sempre é mais forte. E uma mulher muito no seu feminino, ela não salva um marido. Anotem o que eu estou dizendo. Uma mulher no seu feminino, ela consegue, se tiver uma relação de harmonia, de equilíbrio, nutrir o coração fechado do homem. Então, devagarinho, com a sua luz, por isso que a gente diz, ilumine-se, iluminem-se, mulheres, primeiro, porque através da sua luz, você nutre o cardíaco do parceiro, o coração dele. Então, uns homens acompanhados de mulheres mais femininas, de mulheres mais na sua energia feminina, deixam de ser tiranos, deixam de ser manipuladores, deixam de ser extremamente dinheiristas, eles se tornam mais benevolentes, porque a mulher, através da sua energia feminina no contato sexual, ela nutre o cardíaco, o coração desse parceiro, né? Antes de uma relação sexual, eu sempre digo para minhas alunas, eu ensino elas a fazerem cheirinho, né? Eu vou até mostrar para vocês, deixei separadinho aqui, pera lá. Hoje eu tô no chão, mas eu sempre mostro para as minhas alunas. Eu preparo no quarto, isso aqui é eu mesma que preparo. Eu compro álcool de cereais, eu compro uma essência que eu gosto, essa daqui é de alecrim, maravilhosa. E é um cheirinho que tem no quarto. Os lençóis estão sempre limpos, cheirosos, né? A roupa de cama, a minha roupa, o meu cabelo, sempre cheiroso, porque o ato de dormir com o parceiro significa um ato da maior pureza que existe, do maior cuidado que existe, né? Então, nesse maior cuidado que você tem, você, antes de dormir, antes de ter relação sexual com o parceiro, convide os anjos do amor, né? Os cupidos do amor. E experimente abençoar seu quarto, abençoar esse ato, abençoar os órgãos sexuais do seu parceiro, abençoar o coração dele, para que aquela energia que vai te nutrir expanda e se multiplique por dias, por horas, e que seja uma relação sexual por uma semana, mas que essa relação seja tão nutritiva, seja tão abençoada para o casal, que consegue reativar a saúde dos dois e energeticamente também, tanto o homem quanto a mulher. E assim, gente, é tão vital essa energia que os homens se tornam mais prósperos. Eu tenho um curso que eu dou e também ensino na Jornada das Sagradas. Eu dei um curso que é só para homens, que é ativando a prosperidade a partir da sua energia sexual. A energia sexual é capaz de fazer um homem ganhar mais dinheiro. Eu ensino algumas técnicas, né, que não dá para falar aqui abertamente. Tem que entrar na Jornada das Sagradas, mas para as mulheres que estão com o marido com dificuldade erétil, com dificuldade financeira, existem alguns caminhos para que ela ative essa energia sexual do parceiro, para que ele se torne ainda mais próspero, para que ele se torne ainda mais vitalizado. Por isso que a gente fala, né? Chama o marido de macho. Assim, ele também vai te chamar
da forma como você mais gosta, porque é assim que os homens gostam de ser chamados, né? De machos, de viris. Eles gostam de ser admirados pela sua potência, porque eles crescem olhando para o falo o tempo todo, né? E a mulher cresce conectada com o coração, conectada com os próprios sentimentos. E é aquilo que eu digo. O problema é que estão conectadas com sentimentos ruins desde o começo, né? Então, eu tive perguntas hoje, vamos falar da parte difícil, né? Da parte machucada. Mulheres que não me autorizaram publicar a pergunta, mas disseram assim, eu tenho cândida de... Essa autorizou publicar. Eu tenho cândida de repetição, não sei se ela tá aqui, mas eu vou dizer. E meu marido já me chamou de fedida. Vamos lá. A cândida de repetição, ela é um fungo, né? Eu não sou ginecologista, mas a gente entende de frequências energéticas de vírus, bactérias e fungos. O fungo está ligado a ressentimento. Então, cândida de repetição diz que eu ressinto a entrada do masculino em mim. São memórias de dores, de traição, memórias de desvalor, memórias de opressão, de humilhação. E daí ela já está com fungo de repetição, já está ressentida por alguma situação com esse parceiro, e olha o que acontece, ele chega para ela e diz assim, você está cheirando mal. Essa relação se torna completamente tóxica, completamente de desvalor. Como corrigir isso? A mulher precisa desempilhar esses sentimentos, limpar ressentimentos, limpar, porque se ela larga deste homem e começa a namorar outro, se relacionar com outro, o ressentimento não se anula de um homem para o outro. Esse é o problema. Nós carregamos ressentimentos de relação em relação. Não é um parceiro que elimina o ressentimento do outro e nem um parceiro que elimina o ressentimento que você tem da mãe e do pai. Isso só vai se empilhando, só vai se aumentando. O que a gente precisa fazer? Trabalhar esses ressentimentos, essas raivas, essas angústias. E uma vez trabalhado todos os ressentimentos em todos os níveis da parte afetiva, eu limpo memórias e me abro para um relacionamento e meu corpo para de adoecer, para de fazer cândida. Cândida de repetição, gente, escrevam. Ressentimento do masculino. Batata. Falei para vocês que a gente olhar para a sombra, por isso que eu tô na sombra hoje aqui com a luz lá atrás. Para vocês olharem para a luz, me vendo na sombra e saberem que tem luz lá atrás. Cândida de repetição é ressentimento. Cistite de repetição é desvalor, porque a frequência energética dos vírus estão ligadas ao valor. Eu não tenho valor. Eu me sinto menos. Provavelmente memória transgeracional de estupros nesta família. Então, o homem que deveria nutrir, né, com a ejaculação, inundar o útero da mulher através da penetração, jorrando toda a luz que ele tem, todo o amor que ele tem dentro dela, como ela tem memória de desvalor, como ela tem memória de ressentimentos, ela vê essa penetração como uma violência. E muitas vezes o homem nem é violento, mas você já enxerga aquilo sempre como um ato de violência, um ato de desvalor. Precisa trabalhar essas memórias. Mulheres que terminaram relacionamentos com desvalor precisa limpar fragmentos de alma dos ex-parceiros. Porque senão esse parceiro continua circulando dentro de você e você vai para o novo relacionamento e pode acabar de uma hora para outra esse outro relacionamento. É como se o seu novo parceiro enxergasse que existe alguém ainda aí dentro. É mais ou menos assim. E nós mulheres também percebemos a energia de outra mulher no parceiro, tá? Não é só de um lado, não. É sempre dos dois. Nós também sentimos quando o homem não está livre para nós. Não que ele esteja apaixonado ainda pela ex-mulher, mas ele ainda ressente a ex-mulher.
Ele ainda tem mágoas da ex-mulher. E isso ocupa espaço. Nós não estamos completamente disponíveis, né? E o chakra sexual, gente, que fica abaixo do umbigo, 2 dedinhos, e está perto também do chakra base, como eu digo ali, como eu disse ontem, isso tudo faz com que a gente se enraize na vida, no aqui e agora, com mais fraqueza. Então são mulheres que têm dificuldade na sexualidade, elas têm dificuldade em tudo. Elas têm dificuldade de dizer não pro chefe, elas têm dificuldade de ter energia, de estarem ativas na vida, têm dificuldade de cozinhar, têm dificuldade de cuidar da casa, têm preguiça, sente depressão, sente tristeza, evolui para uma depressão, existe uma fadiga imensa. A mesma falta de disposição que você tem para o sexo está diretamente ligada à falta de disposição que você tem na vida, porque é uma energia vital. Não tem como desvincular essas duas coisas. Essa energia é tão poderosa que consegue estimular, né, a multiplicação celular de um bebê, de quando ele é fertilizado, de quando ele é feito. Como é que eu cresço com meu parceiro, né? Como eu cresço com meu parceiro? Eu tenho uma caminhada e eu tenho plena consciência que eu nutro o meu parceiro através do meu feminino. Então, o meu parceiro me nutre através do masculino dele. Então, um jorra amor dentro do outro. O homem jorra amor dentro da mulher e a mulher acolhe o homem com essa nutrição amorosa dela. Essa é a dança sexual. O sexo, ele precisa ser bom, gostoso e saudável para os dois. Se você tem dificuldade com algum tipo de situação no sexo com seu esposo, se ele não tem vícios pornográficos exagerados, porque os homens eles são formados dentro da pornografia, infelizmente, aos poucos as mulheres que são grandes sacerdotisas espirituais e sagradas conseguem tirar esses vícios pornográficos do marido. Se não é assim que acontece, isso enfraquece a mulher, porque ela vai recebendo essa energia sexual do parceiro distorcida e ela vai se sentindo murchada. Eu lembro que anos atrás, muito tempo atrás, o pessoal dizia para mim, eu estava voltada, né, para os processos da espiritualidade na igreja, e eu comecei a perceber no último relacionamento tóxico que eu tive, lá muito tempo lá atrás, antes de eu iniciar todo esse processo terapêutico de cursos e tal, eu percebia que eu me nutria, né, de oração, da espiritualidade. Eu passava por retiros, saía de lá bem espiritualmente. Chegava em casa, como meu parceiro ele tinha hábitos sexuais muito inferiores e enfim, não tinha problema se ele tinha várias parceiras e eu não sabia, tinha algumas capacidades, vamos dizer assim, de não cultuar o feminino. Ele não olhava o feminino como algo que ele precisava muito na vida, e sim como algo que ele queria como posse. Então eu chegava em casa, eu sentia que eu estava sendo sugada. Não sei se vocês já sentiram assim. Como ele tinha crenças e situações com o feminino, também era uma postura muito machista de opressão, eu sentia que ele não me abastecia, não que a relação sexual não era boa, não era isso, mas era ruim porque eu não me sentia nutrida, eu me sentia esvairida, minha energia ia toda embora. Então não adiantava nada eu me abastecer de cursos, de orações, e na igreja as pessoas rezarem para mim, e aquela minha energia espiritual, aquela minha leve abastecida espiritual ia toda embora. Por quê? Porque não tinha sido refeito totalmente. Então eu precisei separar, romper essa relação para me refazer primeiramente, para recuperar todos os meus chakras, todos os meus pontos energéticos e espirituais, me reorganizar energeticamente e espiritualmente para conseguir me enxergar novamente. Agora eu sei quem eu sou. Então eu estou pronta inteira para nutrir e ser nutrida, porque nas relações tóxicas, abusivas e limitantes, você só
é sugada, porque a outra pessoa não tem capacidade de te nutrir, porque ela tá ainda muito inferiorizada. Então, assim, a mulher ilumina o parceiro? Sim, mas depende do parceiro. Porque se tiver com um parceiro muito inferiorizado, ele vai sugar qualquer luzinha que você tem, como se fosse um grande vampiro, né? Então, não se esqueçam que esses compartilhamentos de energia perduram no nosso corpo até 7 anos. Não dá para brincar de fazer sexo, gente. Não dá para dar uma rapidinha ali. Você vai precisar saber a história dessa pessoa, quais são as questões espirituais dessa família, porque tudo isso começa a circular dentro de você e você não começa a não entender. Você imagina você andar com o seu DNA, com o DNA do seu namorado atual, com o DNA do ex-namorado, do outro ex, do ficante, do rolinho, do outro, e com cada uma das mulheres que esse ex se relacionou, vira um entrelaçamento de DNAs. A gente começa a carregar tudo isso. Muitas vezes as mulheres ficam anos sozinhas, fiquei muito tempo só para poder me tomar de volta de tanta bagunça. Nunca fui de ter muitos relacionamentos, mas eu fui casada há muitos anos e depois tive um relacionamento muito longo e tóxico. Então a gente precisa se refazer, tomar o nosso DNA de volta, reajustar as arestas, reajustar-nos energeticamente. Isso é importante. Um ilumina a sombra do outro, sempre, sempre. A mulher consegue transmutar energias e emoções do homem. A mulher consegue abastecer o coração de um homem, mas depende do nível de crescimento que esse homem se propõe a estar. Se ele é aquele homem, eu não vou fazer nada, eu não vou mudar nada, eu não vou crescer nada, você não adianta, que você não vai conseguir pegar um martelo e abrir o coração dele para conseguir nutrir. Não consegue. A gente não abre o coração de ninguém. A pessoa abre, está disposta a crescer junto com você e assim os dois se nutram. Então, procure um parceiro que tenha pelo menos curiosidade de crescimento, que tenha pelo menos essa consciência que ele precisa junto com você crescer. Hoje eu estava conversando com um colega de trabalho, cada hora, marmanjo, tá? Vou falar, ele sabe que eu falo dele também aqui. E cada hora uma mulher chamava ele para conversar no WhatsApp. Eu falei assim, e aí? Ele falou, tô na pegação. Eu falei, cara, isso não vai te levar a nada, porque você nunca vai ter nenhuma mulher de verdade que vai sustentar você do lado dela e nem você sustentar essa mulher do seu lado. Se nutrindo, crescendo, enfrentando os desafios da vida, ultrapassando as barreiras e sentindo essa pura expansão de amor no coração e no corpo, essa nutrição. Quando você tem várias parceiras, cada hora você deixa um pedacinho seu com alguém e você não recebe isso de volta. Aí ele me disse assim, mas cada uma delas tem uma virtude interessante. Falei, então, né? Você vai deixando um pedacinho seu para cada uma delas e você não se abastece de nada. Porque não adianta só uma relação para se abastecer. Em uma relação a gente entrelaça DNAs, né? A gente entrelaça processos espirituais e energéticos. Mas a nutrição do casal vem com essa relação íntima, que não é sexual, gente. Os casais hoje estão muito mais suscetíveis a terem união sexual do que a amar. É muito mais difícil bancar o amor de alguém do que transar. Você sabe disso. Hoje em dia é muito mais fácil ter relação sexual. Agora, se envolver intimamente com alguém exige vulnerabilidade, existe olhar para as próprias sombras. E isso não é fácil, isso é muito difícil. Exige crescimento, existe morte e renascimento todos os dias. Existe olhar para o outro e reconhecer que Deus usa o outro para que você enxergue seus processos.
e numa relação tóxica ou numa relação limitante, que você não pode isso, que você não pode aquilo, que você não consegue isso, que você não se sente expandindo em todas as áreas da sua vida, que você se sente proibida, tolhida, que você precisa se controlar. Esse é o maior problema. A relação mais difícil é aquela que eu não posso ser eu mesma, porque se eu for eu mesma, isso vai ser usado contra mim depois. Essa é uma relação imatura. Este é um tipo de relação onde os casais se abastecem sexualmente, mas se sugam emocionalmente e energeticamente. Tem muito casal que fica junto por conta da química sexual, mas um está roubando a energia e a espiritualidade, a paz do outro, né? Isso não vale a pena, porque o preço que você paga depois para resolver essas questões emocionais e espirituais dentro de você não é da noite para o dia. São anos de prisão, gente. Porque você imagina, você funciona de um jeito e cada hora vai entrando os pensamentos e as crenças da outra pessoa que você já vê que não tá legal. Até você conseguir limpar tudo isso e voltar a ser você, não é um processo simples, é um processo demorado. Mas qual é a luz no final do túnel, né? Que dentro de um círculo de mulheres a gente consegue se abastecer uma a outra, porque o feminino vai nutrindo o feminino de outra mulher em círculos mesmo no digital, e a gente consegue se refortalecer junto com os processos também com a ancestralidade feminina. Você não vai se nutrir quando seu feminino está ferido de um outro homem. Quem nutre o feminino ferido de uma mulher é grupos terapêuticos de mulher que induzem processos com a conexão com a ancestralidade, com o clã feminino. Quem vai nutrir seu feminino é sua mãe, mesmo que ela já tenha falecido. Quem nutre seu feminino são as suas ancestrais. Sabia disso? Pois é. Então, se você quer saber mais, né, a gente já está encerrando essa live de hoje. Amanhã eu falo sobre dinheiro, continuo falando de sexo. Vou falar de Napoleão Hill, um grande escritor que fala sobre quem pensa enriquece, né? Como ficar bem financeiramente com a sua energia feminina e o homem com a energia masculina dele. E na sexta-feira eu vou falar sobre crianças feridas. E quero te convidar, se você não está inscrita ainda, na segunda-feira para o grande workshop, o Despertar da Deusa, que é muito mais aprofundado os processos, que eu vou aplicar técnicas. Aqui a gente só tem conversas, lá eu vou aplicar técnicas exclusivas para quem está nessa inscrição, nessa turma que vai participar dessa aula gratuita. Pode convidar todas as pessoas, chama a avó, chama a mãe, chama a tia, chama quem você quiser, é aberto só para mulheres a partir de 18 anos. Agora, se a sua filha tem 18 anos e nunca teve relação sexual, ainda não é indicado para ela. Esse encontro, o Despertar da Deusa, é indicado para mulheres que já tenham experiências afetivas, ok? Eu falo de coisas muito profundas lá, fazemos exercícios muito profundos, então não é muito indicado para meninas muito jovens que ainda não passaram por grandes experiências afetivas. Então, não é um encontro, um círculo sagrado dos mais leves. É para a gente olhar para as nossas dores mesmo. E você vai conhecer muitas coisas que você e sua alma estão almejando, estão buscando aí, né? A gente continua se falando aqui pelo Instagram. Marque para mim, diga para mim, para me ajudar a saber o que você precisa saber. Coloque sua pergunta aqui, se você tem pergunta. A gente já está encerrando essa live. Comenta, eu publico as lives no Instagram. Comente o que você deseja saber, o que você mais gostou, porque eu fico aqui falando, eu não sei se isso está trazendo clareza para você no ponto que eu imagino que sim, e se surgiu alguma outra dúvida.
Mesmo que seja um assunto que às vezes você tem um pouco de vergonha, mas faz uma pergunta assim meio geral, que a partir desta pergunta eu consigo ir por outros caminhos para que você entenda. Esse processo todo é só um pedacinho do que é a Jornada das Sagradas, que vem agora no mês de outubro, né? Mas todas as alunas que já fizeram estão convidadas, viu, Kelly, para o Despertar da Deusa, estão convidadas para fazer, quem sabe, de novo a Jornada das Sagradas, e você pode mandar esse convite também para outras pessoas. Para a gente encerrar, nós vamos fazer uma meditação aqui, que eu sempre gosto de encerrar com um processo, para a gente dormir bem, né? A gente já aproveita essa energia de cura daqui. Como nós estamos numa lua minguante, eu vou pedir para você fazer uma meditação. Quem tá menstruada aí, eu menstruei nessa lua minguante. Geralmente a gente menstrua ou na lua cheia ou na lua nova, né? Eu menstruei nessa minguante. Então assim, eu estou de propósito com olheiras para vocês verem que nós não estamos brilhantes o tempo todo. E esse processo é natural. Eu preciso me interiorizar em alguns momentos do mês. Eu preciso me recolher. Eu preciso poupar o meu corpo. Eu preciso me resguardar, né? É necessário morrer e nascer todos os meses. É preciso olhar para as sombras todos os meses. Então, cada mês, cada lua minguante, eu estou olhando para uma sombra minha. Este mês, mesmo eu estando aqui, eu estou olhando para algumas questões. E ainda no período menstrual, vem essa profundeza, né, do cansaço, que não é cansaço, é transmutação de energia. Eu já fiz vários vídeos mostrando olheira menstruada, mostrando cansada menstruada, mostrando que eu cancelo a agenda. Cancelo mesmo. Não atendo constelação quando a menstruação está muito forte, significa que eu estou transmutando muita energia e a gente precisa saber respeitar nosso corpo. Senão a gente gasta tudo isso e chega na menopausa com calorão, com fogaça, é doente, né? Chega no período fértil, tá sem energia sexual. Então agora eu posso falar para o meu parceiro, olha, tô fechada, tô aqui só para receber seu amor. Então fecha os olhinhos, pensa aí, qual que é a situação dessa lua minguante que você deseja que diminua em você? Não é uma situação externa, é um sentimento interno. É essa sensação de vazio, é essa sensação de solidão, é o cansaço, é a desconexão com você mesma, é a falta de libido, é não saber receber, é não saber confiar, não saber ter paciência. Não sei qual é a situação que você está vivendo, mas aproveite essa lua minguante, se conecte neste seu sentir, nessa dor aí do coração. Inspira pelo nariz e quando você expirar, você vai empurrar o ar como se você estivesse empurrando aqui da barriga para baixo e soltando pela vagina na terra, ok? Então, ó, eu solto o ar pelo estômago, vai lá para baixo e jogo isso na terra, como se jogasse pelas raízes que saem do meu bumbum, dos meus pés. Então vamos lá. Inspiro pura luz e jogo para a terra, tudo de volta para a terra. Mais uma vez, inspiro pura luz. E solto. É como se
do meu bumbum, da minha vagina, assim, fossem se abrindo no chão e saindo todos os sentimentos negativos. Mais uma vez. Você vai perceber que você está mais leve. Se imagine agora perto de uma árvore frondosa, e você vai abraçar essa árvore. E conforme você abraça, você vai deixando todos esses fragmentos de alma, de ex-relacionamentos, essas dores, tudo nessa árvore. E ela vai te mandando a mais pura energia da Mãe Terra, a maior força dessa árvore frondosa. Um abraço. Algumas pessoas precisam limpar os pensamentos. Encoste a cabeça no tronco dessa árvore. Isso. E você vai percebendo que você vai ficando mais leve. Você pode olhar para a árvore agora e agradecer a grandeza espiritual dessa bela árvore da Mãe Natureza que te nutre, que te expande. Inspira e agradeça por este momento. Agradeça a Deus por toda essa sensação de amor, de beleza, por nos permitir experimentar esse momento de leveza, né, Pri? Por nos permitir experimentar a suavidade, a tranquilidade. Obrigada, querido Deus, nossa fonte criadora, por nos permitir vivenciar esse movimento de plena consciência, de pleno amor, de pura leveza. Obrigada, querido Deus, por nos permitir convivermos em egrégora do sagrado feminino que nos nutre, que traz consciência, traz luz, traz esperança a tantos corações já enfraquecidos. Que esses corações possam saber a sensação de serem deusas. Em cada uma de vocês que está aqui ouvindo essas falas ao vivo ou gravada, se me derem permissão, querido Deus, eu solicito neste momento que cada uma dessas mulheres receba o seu puro amor, a forma mais elevada do amor, que o coração delas e o útero delas seja nutrido neste momento pela energia mais elevada que existe, que é a energia do amor, do alto amor. E que cada uma de vocês, se me permitirem, saibam qual é a sensação de ser plenamente amada pelo Criador. E que vocês possam, neste momento, sentir a sensação de ser abundantemente amada, abundantemente nutrida por este amor mais elevado. Hoje, dia de São Miguel, o grande protetor deste trabalho, de todas as sacerdotisas do Sagrado Feminino, ele é nosso guardião,
que ancora toda energia de proteção para que esses trabalhos sejam levados para o mundo todo. Assim como eu, existem milhares de mulheres realizando este trabalho de cura do feminino, de cura da sexualidade. Que nosso Mestre Jesus e São Miguel Arcanjo estejam no lar de cada uma de vocês, protegendo a sua sacralidade, protegendo a sua sexualidade, sua e de seu esposo. Coloque São Miguel dentro do quarto de vocês. Convide-o para que ele seja um guardião da sexualidade de homens e mulheres que se amam. Ancore, convide São Miguel, que ele coloque anjos nos 4 cantos das casas de vocês e que ele esteja na porta e nos 4 cantos da cama de vocês. Não tenham receio de convidar energias mais elevadas de anjos e de Deus para o seu quarto. E que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por este momento, muito obrigada por confiarem nas palavras que eu trago nesse trabalho. Que vocês todas tenham uma noite de grande repouso, de grande amor, né? Se a sombra estiver muito grande aí, peça com convalescência para o seu esposo. Me nutra só um pouquinho e ele vai te nutrir. Com seu feminino mais adocicado, ele vai te nutrir. Grande beijo, minhas amadas. Até amanhã, falando sobre dinheiro, energia sagrada, o dinheiro. Grande beijos. Até amanhã.